E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo novamente e hoje eu estou aqui então para fazer a apresentação de um outro material, né? Seguindo a nossa aula sobre administração de medicamentos, só que o foco agora, hoje, será sobre a administração de medicamentos pela via endovenosa. Nós vamos falar um pouco sobre soroterapia, na administração de soros no paciente, sobre o uso de alguns catéteres de via endovenosa, principalmente o que a gente chama de catéteres periféricos, e também vamos compilar um pouquinho do assunto a respeito sobre coleta de sangue, tá? Então vamos lá, para a gente agilizar a aula de hoje, que é uma aula um pouquinho mais curta. Então, o primeiro catéter que eu vou estar mostrando para vocês é um catéter rígido, que nós chamamos, que é um material que nós chamamos de scalp, tá? Os scalps, eles são separados em catéteres de numeração ímpar, e ele começa do número 19, indo até o número 27. Então, ele vai passar pelo 21, 23, 25 e 27. Sendo que o mais calibroso deles é o catéter de número 19, que está aqui nas minhas mãos. Essa embalagem ela é um pouquinho diferente que eu mostrei para vocês da aula anterior, que era um papel grau cirúrgico, mas o material ele segue a mesma forma de utilização, uso único, não dá para utilizar duas vezes, nem no mesmo paciente. Então é um catéter que a gente vai abrir a embalagem dele um pouquinho diferente. Ele sempre vem com um recorte na embalagem para facilitar a sua abertura, que eu vou estar fazendo aqui agora exatamente nesse momento. Eu não preciso fazer muita força. É só saber onde que está o ponto de recorte do catéter. E aqui eu já vou estar apresentando para vocês, então, né? Vou descartar aqui a embalagem. O material do tipo scalp. O material do tipo scalp, ele é muito similar a uma agulha com uma extensão, tá? Então, na parte da agulha, ele tem aqui a sua proteção. Eu vou tirar já aqui essa proteção, como se eu fosse já usar no paciente. Então, puxando aqui essa proteção plástica. E essa parte da agulha é o que vai penetrar sobre a pele do paciente para então chegar na via endovenosa. Então você tem que procurar uma veia do paciente para introduzir essa agulha dentro da veia para estar então fazendo a administração desse medicamento. Em outras situações, esse tipo de material ele pode até ser utilizado, por um exemplo, para retirada do sangue do paciente. Então ele pode ser utilizado para uma coleta de sangue. Esse material ele também é conhecido por butterfly, porque ele tem essas duas abas laterais que facilitam a sua pega do material, né? A manipulação do material. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aproximar os meus dedos aqui, ó, e eu vou puxar essas duas abas laterais para facilitar a sua manipulação. Lembrando que o material como se fosse uma agulha, né? Então ela tem o bisel, o recorte da agulha, da mesma forma como tem uma agulha. Então quando eu for pegar a parte do catéter, o bisel tem que estar sempre virado para a parte superior, para a parte de cima, para poder penetrar sobre a pele do paciente posteriormente. Ainda o catéter ele tem essa extensão plástica, que é onde nós iremos observar a movimentação do líquido que está sendo administrado no paciente, ou então o sangue, né, que vai estar sendo retirado do nosso paciente. E por fim, ele tem essa conexão, né, no final do catéter, que é uma conexão que a gente pode falar assim que ela é internacional. É onde pode ser conectado, por exemplo, uma seringa, é onde pode ser conectado um dispositivo para administrar o soro no paciente. E aqui eu vou fazer a simulação, ó, como se eu fosse colocar uma seringa para administrar o medicamento no paciente. Vocês observem que ela se encaixa perfeitamente, ok? Então isso daqui é o dispositivo que nós chamamos então de scalp. É um material que inclusive para administrar soro no paciente também pode ser utilizado, porque ele pode permanecer no paciente. Eu posso utilizar ele, por exemplo, para tirar o sangue do paciente e já descartar esse material. Eu posso utilizar ele para administrar um medicamento no paciente e permanecer no paciente por 1 hora, um dia, 2 dias, tá? E depois eu posso descartar ele. Então aqui é um scalp. Eu vou deixar ele pronto aqui na mesa, para depois, quem sabe, a gente está utilizando esse mesmo dispositivo. Aqui eu tenho um catéter do tipo scalp do tamanho 21, o 23. Vocês observem que as cores, geralmente, do catéter, ele muda um pouquinho, apesar de que isso não é uma padronização. Eu tenho que realmente observar qual que é o tamanho do catéter. E aqui eu vou estar abrindo para vocês o último, né, do scalp, que é um scalp número 27, que é um scalp bem infantil, tá? Que a gente usa muito em recém-nascido, né? Ou ainda em unidade de terapia intensiva para administrar medicamento. Então vocês vão observar
que o tamanho da agulha desse tipo de catéter é quase como se fosse um fio de cabelo. Ele é bem fininho. Acredito que até a câmera tem dificuldade para estar filmando esse dispositivo aqui. Eu vou colocar aqui o jaleco na frente para tentar facilitar a sua visualização, que ele é bem pequenininho mesmo. Por quê? Porque a veia de um recém-nascido, claro, anatomicamente vai ser muito menor. Então agora eu vou estar apresentando para vocês o outro catéter flexível, que nós chamamos de abocate, tá? O abocate, ele vem sempre geralmente em papel grau cirúrgico. E uma informação que eu acho bastante importante para estar falando para vocês do catéter, de fabricante para outro fabricante ele muda, mas vem descrito na embalagem desse catéter até quantos ml de líquido, se a veia for se for puncionada uma veia de qualidade, quantos ml por minuto de soro que eu consigo administrar por paciente se o fluxo tiver excelente, se o fluxo tiver adequado. Então esse catéter é um catéter que a gente fala, é um abocate, né? Um catéter flexível periférico. Esse daqui ele consegue administrar em um paciente 305 ml de soro por minuto. Isso equivale, por exemplo, ali, se eu administrar 5 minutos de soro, ele consegue administrar mais de 1 litro de soro num paciente num período de 5 minutos. Então é importante eu conhecer e saber onde que estão essas informações. O catéter tipo flexível, como esse, né, conhecido popularmente por abocate ou gelco, ele também tem as suas numerações que pula de 2 em 2, então ela começa no número 14, então começa nos números pares e vai até o número 24. Então aqui eu tenho o laranja, que é o 14, o cinza, que é o catéter tamanho 16, eu tenho aqui o verde, né, um verde bem transparente esse daqui, mas é o número 18, eu tenho aqui o rosa, que é o catéter número 22, tá? Eu tenho aqui o 20 é o rosa, tá? O 22 é o azul e o 24, que é o mais fininho de todos, tá? Que é o amarelo. Então eu vou estar abrindo os dois, né, dos extremos para a gente poder apresentar o material. Então a embalagem, abrir sempre da parte do êmbolo, como nós comentamos, na forma de pétala. E esse catéter periférico, ele vem sempre com uma embalagem protetora ainda dentro da embalagem de papel grau cirúrgico, tá? É aqui então que a gente tira a embalagem e ele vai ser um pouquinho diferente do outro material. Aqui é um material bem grande, né, que ele é utilizado principalmente em pacientes em situações de emergência, onde a gente precisa administrar bastante líquido no paciente, tá? E aqui ele é um pouquinho diferente, por quê? Porque o outro ele é uma agulha, só para favorecer ali, Luiz, conseguiu pegar ali, soltar, né, uma agulha bem grandona, né? A diferença aqui, ó, vou tentar ficar na frente para tentar favorecer com a cor do jaleco ali também, ajuda um pouco, né? Então aqui, olha, qual que é a diferença? Ele tem vários compartimentos. Vocês observem que eu manipulo o catéter sempre pegando na parte colorida. E aqui eu vou tirar então a agulha do catéter. A agulha, ela tem que sair do catéter. O catéter por si só é essa parte plástica transparente. É isso que vai permanecer no paciente. Essa outra parte que é a agulha, ela é utilizada como se fosse o guia para fazer com que a parte plástica, que é o catéter flexível, né? A parte plástica, ela entre no paciente, ok? Então aqui, olha, eu vou introduzir novamente só para a gente poder mostrar o material. Então quando você introduz a parte do bisel da agulha, o sangue ele vai entrar pela agulha e ele vai começar a chegar nessa parte mais transparente do catéter. Então você vai saber que o catéter está dentro do vaso, está dentro da veia do paciente. Por fim, a gente tira e permanece somente a parte plástica no paciente, tá certo? Então aqui então é o chamado abocate. E vou abrir aqui o abocate número 24, o catéter periférico maleável número 24, só para vocês conhecerem também a questão do tamanho, né, do catéter, tá? Só um pouquinho aqui, opa, beleza? E o catéter número 24, que é o mais fininho, né? Que a gente usa geralmente em crianças, ou então quem tem uma via venosa de difícil acesso, aqueles vasos pequenininhos, né? Pode ser uma criança, mas pode também, quem sabe, em algumas situações, ser um adulto. Se ele tem um acesso venoso mais, né, visual, mais fácil de observar, então a gente usa um catéter geralmente um pouquinho mais calibroso no adulto, tá certo? Então esse aqui é o número 24. E para mostrar os outros materiais que a gente utiliza também para estar fazendo a soroterapia, né?
Aqui o soro fisiológico, que eu tenho frasco de 250 ml, mas nós temos frascos menores de 100 ml e nós temos frascos maiores, né, de 500 e de 1 litro de soro. Que ele vai ter sempre essa parte que é para suspender no suporte de soro e a parte onde que nós perfuramos o frasco de soro. Aqui eu tenho mais dois dispositivos que a gente usa amplamente no paciente para poder fazer o que a gente chama de soroterapia. Eu já tenho até ali no suporte de soro, né, um frasco montado que eu vou estar utilizando depois. Da mesma forma, eu vou abrir aqui o frasco, a embalagem, né, do equipo que a gente chama, tá? Então esse prolongamento, essa extensão plástica, nós chamamos de equipo e é ela que nós vamos utilizar para perfurar o frasco de soro. Então ele tem uma parte que é a parte da agulha, que é uma parte plástica, né, do equipo, tá? Então aqui eu vou abrir a parte do frasco de soro para já estar colocando o equipo. Esse equipo é um equipo que nós chamamos também de equipo macrogotas, tá? Equipo macrogotas, popularmente conhecido por equipo padrão. Então eu vou introduzir ele aqui no frasco de soro. E sempre quando eu for introduzir, eu tenho que deixar essa parte do equipo que a gente chama de barra de rolete fechado. E agora eu vou pressionar o frasco de soro para que entre um pouco de soro na câmara de gotejamento. A câmara de gotejamento tem que ter um pouco de soro dentro dela, tá? E aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a barra de rolete para fazer com que o soro ele desça, né, sobre a extensão do equipo, tá certo? Até tirar todo o ar do equipo. E aí sim a gente vai utilizar o soro no paciente. Ainda como um método de extensão, nós temos essa parte aqui, ó, que nós chamamos de Polifix. Polifix eu vou abrir ele aqui também, para já estar conectando ele o sistema do soro, tá certo? Então tá aqui, ó. Ele é uma extensão para poder utilizar duas vias. Então, se eu preciso administrar um medicamento, eu posso utilizar uma via. E a outra via eu posso utilizar para administrar um soro. Ou então, eu tenho dois soros diferentes. Eu posso utilizar as duas vias, mas eu vou usar o mesmo acesso venoso. Aqui eu vou conectar uma das extensões ao frasco de soro. Pronto, aqui. Já está adaptado. E aí também a gente vai retirar o ar do sistema, né? Para poder fazer o uso lá no nosso paciente. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte, pessoal. E aí a gente vai fazer a apresentação agora direto no paciente, da administração do medicamento na via endovenosa e também da coleta de sangue, utilizando tanto o scalp como também o abocate. Beleza? Obrigado, pessoal!